Então, estava falando aqui dos polos de atração, os locais que mais recebem imigrantes, que mais atraem imigrantes no mundo todo, Estados Unidos, alguns países da União Europeia, aquela parte da Europa Ocidental, mais rica, mais desenvolvida, e alguns países asiáticos, sobretudo os tigres asiáticos. Aí aqui eu estava falando que os Estados Unidos é o local que mais atrai aí pessoas no mundo todo, imigrantes no mundo todo, muitos imigrantes ilegais e, como eu mencionei, isso é uma coisa que amedronta muito os Estados Unidos. Eles vêm criando certas sanções, um conjunto de normas aí que barra esses imigrantes de forma ilegais. E o maior corredor bilateral do mundo, né, é esse que fica entre Estados Unidos e México. Os Estados Unidos recebem muitos imigrantes provenientes aqui da América mesmo, sobretudo da América Central, do México e de países asiáticos, né? China, Vietnã, Índia, são países que mandam muitos imigrantes aí para os Estados Unidos, certo? Mas aqui dentro da América, sobretudo o México e alguns países da América Central, mais pobres, né? Levam muita mão de obra, muitos imigrantes para os Estados Unidos. Aqui, imigração mexicana. Embora a gente sabe que a imigração de mexicanos para os Estados Unidos é algo muito intenso aí ao longo dos anos, atualmente vem diminuindo um pouco essa taxa de imigrantes, de mexicanos para os Estados Unidos. Algumas coisas contribuíram para isso, como o fato de que o México vem crescendo um pouco sua economia nos últimos anos, sobretudo por causa de investimentos estrangeiros, investimentos dos Estados Unidos, instalando várias empresas transnacionais ali no norte do México, na tentativa de barrar a imigração mexicana. O México vem desenvolvendo sua economia, isso é uma das coisas que barra um pouco a imigração ilegal. Aí tem também a questão de que os Estados Unidos vêm criando uma série de sanções, de normas para barrar esses imigrantes ilegais, expatriando muitas pessoas que chegam nos Estados Unidos, conseguem chegar e eles vão lá, ei, não vai ficar aqui e tal, vai ser deportado. Eles deportam também muita gente. Tem a grande concentração também de policiais, de policiamento, de vigilância na zona dos 3.200 quilômetros de fronteira entre Estados Unidos e México também, que é muito forte. Existe um controle tanto terrestre, quanto aéreo, quanto marítimo entre as duas fronteiras, né, entre os dois países. Existe também, de certa forma, outra coisa que vem colaborando, vem diminuindo muito a natalidade do povo mexicano. A taxa de natalidade do México vem diminuindo, é uma das coisas que vem também fazendo com que diminua a quantidade de mexicanos migrando constantemente para os Estados Unidos. Aí vamos para aqui, União Europeia. Uma coisa que Maria Clara estava me perguntando ontem está dentro dessa parte aqui da União Europeia. Como vocês sabem, a União Europeia é um bloco econômico formado por 27 países, todos da Europa, do continente europeu. É um bloco formado pós Segunda Guerra Mundial e que foi aumentando o nível de integração até o momento atual. Hoje eles são uma união econômica e monetária porque eles contam com a livre circulação de pessoas, serviços, mercadorias, capitais, investimentos, e eles também têm aí a moeda única, né? Por isso que eles são uma união econômica e monetária, que é o euro. E no ano de 1985, já aí no finalzinho, né, do século XX, eles criaram eles fizeram um acordo entre eles chamado Acordo Schengen, e esse Acordo Schengen, ele passou a reger a livre circulação de pessoas dentro do bloco, né? E não só dentro do bloco, porque tem alguns países que não estão dentro da União Europeia, mas que assinaram o Acordo Schengen. Basicamente, esse Acordo Schengen ele foi feito para promover a livre circulação de pessoas, certo? Em alguns países da União Europeia, mas nem todos os países da União Europeia quiseram assinar, nem todos, né? Tem aqui 22 membros da União Europeia, mas são 27, né? Tem aí 5 que não colaboram com esse acordo. Mas tem alguns aí que não fazem parte da União Europeia, mas quiseram fazer parte do Acordo Schengen, da livre circulação de pessoas. Então, esse acordo chamado Acordo Schengen, Acordo Schengen, Espaço Schengen, ele serve basicamente para que diminua essa burocracia em relação às fronteiras de um país para o outro, para que as pessoas passem livremente de um país para o outro sem tanta vigilância, digamos assim, sem tanta burocracia mesmo, para você passar de um local para o outro. Dos países que fazem parte do Espaço Schengen, que são 26. Aí aqui, ó, está descrito os países que fazem parte da União Europeia, mas que estão dentro também do Espaço Schengen, e os que não fazem parte da União Europeia, mas estão dentro desse acordo aí, do Acordo Schengen, que são esses aqui, ó. Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, né? Esses aqui são os que não integram o bloco, mas que está dentro do Espaço Schengen. Aí diz aí que a União Europeia vem tentando barrar também a grande concentração de pessoas que migram de forma ilegal e que migram para a Europa como um todo.
e principalmente em países que estão ali próximo ao Mediterrâneo, porque a gente sabe que a Europa é um local muito visado principalmente por africanos e por asiáticos. Então, a tentativa da União Europeia é criar leis, endurecer leis, normas e ajudar certos países que estão ali dentro da União Europeia e que fazem fronteira com o Mediterrâneo, porque é um local de entrada mesmo ali de muitos africanos e asiáticos para dentro da Europa. Sobretudo Itália, Malta e Espanha, que são países que estão ali, né, bem pertozinho, fazendo um contato com o mar Mediterrâneo, perto de locais que saem muitas pessoas e vão para a Europa. Aí aqui foi falando uma coisa que eu falei na última aula, que a Alemanha é a maior economia da Europa, né, e é a maior economia da União Europeia. A Alemanha, para tentar barrar um pouquinho essa questão dos imigrantes pobres, da migração da pobreza, que o livro chamou aqui, o que é que eles vêm fazendo? Vêm tentando impor algumas coisas para que impeça a permanência das pessoas, dos imigrantes pobres, na Alemanha. E uma das coisas que eles vêm fazendo seria o fato de que, se você entrou dentro da Alemanha, você, durante 3 a 6 meses, no máximo 6 meses, você não conseguiu nenhum emprego para permanecer lá, você vai ter que pegar o beco, você vai ter que sair do país. Então, você tem aí um prazo até 6 meses para encontrar um emprego e se manter, né, se fixar na Alemanha. Senão você sai. Então, isso é uma forma deles barrarem a imigração de pessoas pobres, com pouca instrução, com pouca qualificação profissional, certo? Então, dessa forma, eles conseguem manter a livre circulação de pessoas, mas também conseguem barrar aí os imigrantes pobres que chegam na Alemanha. Maior economia da Europa, né? Ásia. A Ásia tanto é um local que saem muitas pessoas, é um local de emigração e é um local também de imigração de pessoas, certo? Aqui diz aqui, ó. Aqui diz aqui. Perfeito, viu essa minha frase? Também é asiática, a maior parte dos emigrantes que deixam seu país em busca de melhores condições de vida e tal. Então, eles tanto recebem muitos imigrantes, tanto recebem muitos imigrantes, quanto também saem muitos emigrantes, saem muitas pessoas, né, da Ásia para outros locais do mundo. Sobretudo, aqueles países lá bem desenvolvidos da Europa Ocidental e Estados Unidos, né, são os locais mais atrativos aí para asiáticos. Mas a gente vai falar aqui da imigração no Oriente Médio, e aqueles países do Oriente Médio que está dentro da Ásia, muitos asiáticos, eles saem de países asiáticos para países do Oriente Médio, que também faz parte da Ásia. Então, tem uma grande migração também, né, intracontinente, dentro daquele continente. O Sudeste Asiático é um dos locais que mais atraem, né, por causa desses países aí que estão com economia em desenvolvimento, tipo Singapura, que é um velho tigre, Malásia e Tailândia, que são novos tigres asiáticos. Oriente Médio. Estou falando rápido para ver se eu consigo fazer um aporte geral do capítulo, viu? Mas se vocês quiserem barrar aí minha voz, dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Estou sendo rápido, espero que vocês estejam entendendo alguma coisa. Viu? É só para fazer uma coisa assim, mais eu consegui um pouco mais longe do capítulo. Oriente Médio. Vamos lá. O Oriente Médio está dentro, é uma porção da Ásia, né? Está dentro da Ásia. É um local que possui características próprias, algumas características físicas em comum dos territórios desses países e também algumas características sociais. É onde a gente vai encontrar quase 50% do petróleo do mundo, né? Então, é uma área muito visada do ponto de vista de extração de petróleo, de indústrias petrolíferas e tudo mais. Mas o Oriente Médio não tem aí, esses países do Oriente Médio, sobretudo esses que são ricos em petróleo, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, não tem uma população muito grande, né? De nativos. Não tem uma grande população muito grande. E aí, eles atraíram muita mão de obra. Olha. Desde a década de 1970, eles vêm atraindo muita mão de obra. Muitos imigrantes para trabalhar lá no país. Seja na questão do petróleo, na extração do petróleo, ou em atividades que são complementares à indústria petrolífera. Também, como a questão dos transportes, construção civil e em atividades comerciais. Muitos países do Oriente Médio têm mais imigrantes do que nativo. Para vocês verem como... né, a situação dela é bem diferente assim, de muitos países no mundo. Como, por exemplo, no Catar, mais de 86% da população do Catar é estrangeira. Nos Emirados Árabes Unidos, 70% da população é estrangeira. Kuwait, 64%, Bahrein, 39%. Ou seja, são países que contam aí com população estrangeira bastante significativa, né, de imigrantes bastante significativa. A mão de obra mais qualificada das empresas transnacionais vem de países geralmente da Europa e dos Estados Unidos. E geralmente a mão de obra menos qualificada vem da própria Ásia, ou então ali da África, menos qualificada, né? Pois bem. Motivos das migrações. Dona Beatriz, o que é que leva as pessoas a migrarem? A gente falou um pouquinho já disso aqui, né? O que é que provoca a migração de pessoas? Alguém pode me dizer aí?
Pode ser fatores políticos, econômicos. Econômicos, sociais, étnicos, né? Enfim. A gente sabe que o principal motivo mesmo, geralmente, né? Dentre todos os motivos que levam as pessoas a migrarem, o principal motivo que direciona aí o grande fluxo de pessoas pelo mundo, de um país para o outro, é a questão econômica, é o principal motivo. Mas tem vários outros motivos também, como a perseguição política, a perseguição religiosa, a orientação sexual, ou uma guerra civil, um conflito étnico, ou então uma guerra envolvendo 2 países, 3 países, ou mais. Tudo isso motiva a saída de pessoas de um país para o outro. Ou até se refugiar dentro do próprio país, né, em outros locais. Mas geralmente é muito comum essa migração principalmente essa migração que é forçada, né? A migração forçada que é quando você não decide, ou você sai daquele país ali ou você vai morrer. Então, a migração forçada ela é muito comum em a condição em que as pessoas saem do seu país de origem para países vizinhos. Geralmente é mais comum assim, eles saem para países vizinhos. Porque muitas vezes as pessoas não têm condições de viajar a longa distância para chegar num país tal, X, Y, Z. Então, geralmente eles vão aí para locais próximos, principalmente os refugiados, né, que da migração forçada. Aí tem aqui, novos migrantes. Tem um termo que a gente chama de migração clandestina, que se refere à migração de forma ilegal. Migração clandestina é quando você não tem um visto, né? Migração de forma clandestina. Tá dizendo aqui que está crescendo, as migrações regulares e permanentes, elas são majoritárias. O maior número de pessoas que migram, realmente migram para se permanecer em tal local, ok? É majoritário isso. Aí tem aqui, a migração clandestina é minoritária. Minoritária. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim, sabe? Eu não acho que é minoritária, mas... Tá dizendo aqui que é minoritária. Que tem muitos migrantes que a gente não sabe que migrou. Não tem uma estimativa correta de imigração de pessoas, de imigrantes internacionais. Não existe essa estimativa correta. Tá entendendo? Tem muita gente que migra que o país não sabe. A pessoa que se escondeu naquele país não sabe. Não tem como saber, todo mundo. Por isso que eu acho que esse dado aí, que os imigrantes que são ilegais, clandestinos, são minoritários, eu não acho que esse dado, assim, talvez esteja correto, não. Mas, vamos continuar. Outro tipo de migração que tem aumentado bastante são as migrações circulares. Ana Beatriz, o que é uma migração circular? Por exemplo, eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos para trabalhar. Eu passo, sei lá, 10 anos lá e quero voltar. Estou fazendo a migração circular, certo? Ou então, eu fui para aqui, fui para os Estados Unidos, de repente eu consegui um emprego na França, então eu já fui para outro local. Também estou fazendo migração circular. Se refere ao fato de você voltar para o seu local de origem, ou então para você ir para outros países, migrar para outros países. Você já migrou para um, migrou para outro, migrou para outro. Isso é migração circular. Vem crescendo bastante as migrações circulares. Aqui cito o caso do Marrocos, que é um local tanto de gente que emigra quanto que imigra, principalmente pessoas que saem da África subsaariana, mais pobre, para o Marrocos, ou então de marroquinos que saem para a Europa, é muito comum também. Aí aqui vem falando da rede de apoio aos imigrantes, né? Geralmente tem alguns países que existem redes de apoio aos imigrantes, que de certa forma fornecem informações para esses imigrantes, ajuda em questões relacionadas a necessidades básicas, como saúde, educação, segurança. Vem falando também um pouquinho nesse texto aqui da internet, né? Como a internet vem favorecendo, essas redes também virtuais vem favorecendo o ingresso de imigrantes e a permanência de imigrantes, a sobrevivência de imigrantes em alguns países, que pessoas trocam informações através da internet, né? E tal, a tecnologia a favor dos imigrantes. Aí aqui vem remessas financeiras. Muitos países, o que são essas remessas financeiras? Quando você é um imigrante e você vai para outro país, geralmente você encontra um emprego, passa a ganhar relativamente bem para você viver ali e tal. E você também manda muito dinheiro, muitos imigrantes mandam dinheiro para o seu país de origem, para pessoas do seu país de origem. Essas remessas de dinheiro são chamadas remessas financeiras. É muito importante para os países de origem. Muitos países de origem recebem muito dinheiro todos os anos de pessoas que saíram do seu país e foram para outros. Estabeleceram residência, começaram a trabalhar e começaram a mandar muito dinheiro para o seu país de origem, para pessoas do seu país de origem. E muitas vezes esse dinheiro ele contribui de forma significativa para o PIB desses países aí que recebem esse money, né? Esses países de origem. Mas, Ana Beatriz, Falo.
Uma dúvida. As pessoas que recebem esse dinheiro são pessoas de família ou pessoas pobres? Pobres de famílias. Famílias pobres. De famílias pobres, geralmente. Certo? Os principais países que recebem muito dinheiro, né, de imigrantes, pessoas que saíram daquele país, desse país aqui e que foram para outros, conseguiram emprego e passaram a, né, remeter aí muito dinheiro para o seu país de origem, para pessoas, famílias, familiares, enfim, no seu país de origem. Esses aqui são os países que mais recebem dinheiro de imigrantes, que saíram, né, e que estão aí mandando dinheiro para o seu país de origem. Mulheres e migração, vamos lá. No passado, as mulheres elas migravam geralmente como membro de família. Hoje em dia vem crescendo o número de mulheres que as mulheres estão mais ativas no ato de migrar, porque geralmente os homens migram mais do que as mulheres. Mas hoje em dia vem crescendo muitas mulheres que migram e não como membro de família. Tipo assim, no passado era muito comum as mulheres migrarem como pertencente a uma família, tipo esposa de um homem ou esposa de uma mulher, mas enfim, ou pertencente a uma família. Geralmente as mulheres migravam pertencentes, né, a membro de uma família. Hoje é muito comum as mulheres migrarem sozinhas, sem estar ligada a uma família em si, entendeu? Vem crescendo muito. E vem crescendo muito o número de mulheres que migram e que chefiam famílias em outros países, que chefiam famílias, né? Que são muito importantes também do ponto de vista financeiro para determinados países, onde elas chegam. E para os seus países de origem, né? Que acabam mandando muito dinheiro para a família. E só tem aquilo, viu? Falando de mulheres e migrações, somente aquilo. Aí aqui, migrações e desafios para o século XXI. Até a década de 70, muitos países ali do Oriente Médio receberam uma grande quantidade de imigrantes, né? Principalmente imigrantes como é que eu posso dizer? Com baixa qualificação profissional e tal. E hoje eles recebem muitos imigrantes com alta qualificação profissional. Mas outra coisa que acontecia bastante até 1970 era o fato de que a Europa ela recebia muitos imigrantes para a reconstrução da Europa. Ela passou a atrair e a receber de boas esses imigrantes que chegavam lá para reconstruir a Europa. Por quê? Porque a Europa tinha passado por a Segunda Guerra Mundial, terminou em 45. Então, até 70, a Europa recebia muitos imigrantes como mão de obra para trabalhar, reconstruir a Europa. Ok. Quando a Europa passou pelo processo de estabilização econômica, né, se reconstruiu, voltou a desenvolver economicamente, aí começaram a barrar a entrada de imigrantes, criar uma série de sanções, de normas para barrar os imigrantes. E aí começaram a criar essas políticas migratórias restritivas, né, que barram a entrada significativa de imigrantes. Então, eles queriam os imigrantes até 70, mais ou menos, né, porque era o período de reconstrução da Europa. Depois disso, tchau, não queremos mais vocês, viu? Fiquem no país de vocês. Odiamos vocês aqui. Peraí, eu tô falando de forma muito... Mas, enfim, acontece muito isso também. Vamos falar de xenofobia, viu? Já, já. Eu vi. Você viu, né? Você já sabe o que é. Pois é. Fronteiras vigiadas. Aqui fala um pouquinho das fronteiras mais vigiadas do mundo, né? As fronteiras mais vigiadas do mundo são aquela que eu já falei um pouquinho delas. Entre os Estados Unidos e o México, uma das mais vigiadas, né? De vários pontos de vista, todos os pontos de vista, na verdade. E as fronteiras de países da União Europeia mais desenvolvidos. E também os que são menos desenvolvidos também da União Europeia, porque existem dentro da União Europeia políticas que garantem segurança de fronteiras de todos os países da União Europeia. Eles ajudam bastante aqueles países que não são tão desenvolvidos dentro da União Europeia, mas que, de certa forma, recebem muitos imigrantes. Ele é uma porta de entrada para os outros países da Europa, né? E é isso que está falando aqui. Aqui fala essa questão de que muitos africanos, muitos asiáticos, eles atravessam o mar Mediterrâneo, fazem a travessia do mar Mediterrâneo em barcos bem precários, em infraestruturas bem precárias. Muitos acabam morrendo nessa travessia e não conseguem chegar até a Europa. E muitos, quando chegam à Europa, são transportados de volta para o seu local de origem. Enfim. E aqui vai falar dos Estados Unidos. Tal. Desafios para o migrante. Quais são os desafios para as pessoas que migram no mundo todo? Eles têm que se desviar de muitas coisas, né? Porque tem muitos imigrantes que são pegos pelo tráfico de mulheres, pelo tráfico de crianças, pelo contrabando de pessoas, pelo contrabando de drogas, pelo narcotráfico. Muitos são usados também como mão de obra com baixa remuneração,
né? Muitos se tornam praticamente escravizados nos países onde chegam, porque eles aceitam esse processo de deslocamento, né? Fulano me ajudou a me deslocar, então lá, quando eu chegar lá, eu vou trabalhar para tal pessoa e tal. E aí, muitas vezes, eles encontram uma condição de vida mais precária ainda do que no seu país de origem. Então, eles têm que se desviar de tudo isso, e aí é muito complicado, né? Principalmente se você não tem condições financeiras de chegar num país de forma legal, né? Aí aqui tem outra coisa, né? Fala também de que... Cadê? Como grande parte dos imigrantes, eles não têm cidadania no seu país onde eles chegam, né? Não tem cidadania, não tem direitos de cidadania. Então, eles não gozam de direitos civis, como serviço à saúde, de educação. Acabam trabalhando de forma marginal, né? Como mão de obra com baixa remuneração, ganhando muito pouco. Muitas vezes numa condição de escravidão no local onde eles chegam. Xenofobia. O que é a xenofobia? O que é xenofobia? E xenofobia existe só em países desenvolvidos? Ódio ao estrangeiro. Ódio ao estrangeiro. O ódio, uma aversão, né? Eu sou aversa ao seu tipo de cultura, à sua religião, à sua sexualidade, à sua visão política. Não gosto da sua cultura de jeito nenhum. Não me entra na cabeça. E outra coisa, a gente vê você como uma pessoa que pode tomar o meu emprego, o emprego dos nativos. Então, essa pessoa começa a ser o quê? Geralmente... Podemos ver eles também como pessoas que querem arrancar coisas da gente. Não só também. Eles acham também, muitas vezes, que as pessoas que praticam xenofobia, né, esses atos preconceituosos em relação ao outro, ao imigrante, eles acham também que essas pessoas que chegam nos países deles vão fazer com que o governo gaste mais com saúde, com educação, com segurança, e esses gastos poderiam ser revertidos para a população nativa e não para eles. Enfim, também tem essa questão também, rola isso aí também. Então, toda ação xenofóbica é uma ação preconceituosa, né? De intolerância ao outro. Eu tenho uma aversão ao outro, porque o outro é diferente de mim. O outro não é como eu. E aí eu quero destinar todo o meu ódio em relação a ele. E aí acontecem muitos atos aí que são racistas, que são homofóbicos, né? Machistas em relação ao outro. Porque o outro é diferente de mim, eu não posso aceitar o outro. Muitas vezes esses imigrantes que chegam de forma ilegal, eles em países desenvolvidos, eles começam a habitar em locais marginalizados, locais bem distantes do centro, que a gente chama de guetos, de subúrbios, locais bem afastados que muitas vezes só eles habitam lá. E isso também é uma forma de xenofobia, isso é uma forma de exclusão também, né, dessas pessoas. Mas muitas vezes é o único local que eles encontram, né, para sobreviver, para ficar, para estar. Oi. A xenofobia ela não pode ser só contra migrantes, né? Pode ser com pessoas tipo de um país mesmo. Citar um exemplo bem comum. Por exemplo, aqui no Brasil existe um preconceito muito forte quando o nordestino vai para aquela região sudeste e sul. Quando a gente chega lá, todos nós somos Paraíba, geralmente, para eles. Quando a gente começa a falar, eles viram a cara e faz, vixe, chegou um Paraíba aqui. Eles têm muita aversão à nossa cultura, ao nosso jeito de falar, nosso modo de se comunicar. Eles têm uma certa aversão, muitos, né? Não estou dizendo que são todos, não vou generalizar, mas muitos têm uma certa aversão. A menina que faz minha sobrancelha, ela disse que foi recentemente em Minas Gerais Sudeste, né? E ela disse que quando começava a falar lá no curso que ela estava fazendo, as meninas começavam a rir. Aí ela perguntava, hoje, por que vocês estão rindo de mim? Mulher, seu jeito de falar é muito engraçado. E kkkk, morria de rir de tudo que ela dizia. Tipo, ela fazia, hoje, mas não estou dizendo nada engraçado, porque vocês estão rindo de mim. Né? Então, assim, isso rola bastante. Isso é xenofobia também, né? Isso é preconceito também, isso é intolerância também com o outro, porque o outro não é igual a mim. E a gente vive dentro de um país, né? Então, imagine, existe xenofobia em todo canto, todo local existe xenofobia. Essa aversão à cultura do outro, porque o outro é diferente, então, né? Opa, não faz parte do meio social, não deveria estar aqui, inserido aqui. Mais ou menos isso. O drama dos refugiados, vamos lá. Refugiado é aquela pessoa que migra de forma forçada, a gente já sabe, né? Porque ele está vivendo ali uma situação que ou ele sai do seu país, ou ele sai daquele local para outros locais dentro do seu país,
ou ele vai morrer, né? A condição que ele está ali de vida não permite a fixação dele ali naquele espaço mais. E aí, existe uma instituição da ONU que é chamada de Acnur, a gente falou dela ano passado, no 9º ano. A Acnur, que é a instituição para refugiados, né, que a ONU tem, criada em 1950, pós-Segunda Guerra Mundial. E a Acnur, ela diz o seguinte, ela diz que todas as pessoas que são vítimas da perseguição política, religiosa, étnica, enfim, elas merecem, elas devem ter uma proteção internacional. E é por isso que a Acnur foi criada, né? Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, ela atua através de campos de concentração de refugiados dentro de alguns países, mas muitas vezes esses campos de refugiados são campos de refugiados que não tem nenhum emprego para as pessoas, não tem nenhuma atividade para aquelas pessoas exercerem, muitas ficam sujeitas a ações humanitárias internacionais, vivem em situações extremamente precárias, muitas não conseguem um asilo, então fica ali durante muito tempo na fila, enquanto isso passa aí uma série de humilhações, passa necessidades, fica passando por necessidades básicas, faltando necessidades básicas para eles, enfim. A situação do refugiado é muito complicada. E, recentemente, eu não sei se vocês estão andando aí nas ruas de Caicó, nem que seja para ir ao supermercado ou ir para a farmácia, enfim. Mas vocês devem estar vendo que tem muitos venezuelanos pedindo dinheiro nas ruas em Caicó. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu já percebi isso. Quando eu fui lá naquele... Ana Beatriz, quando a gente não vai para beber naquele ponto ali de semáforo, um homenzinho ficou fazendo malabarismo assim. Tem. Aí veio falar pedindo dinheiro, ficou falando espanhol, eu acho. Aí tem muitos que pedem ajudas, o próprio brasileiro, né, para fazer um cartazinho. Eu vejo uns com uns cartazinhos, de vez em quando. Um cartazinho em português, né, dizendo que está precisando de ajuda. Hã? Eu vejo na televisão. Pois você tem aqui em Caicó, viu? Eu estou dizendo a nossa realidade. É a realidade do Brasil todinho. E aqui em Caicó tem muitos venezuelanos passando por necessidade agora, nesse período de pandemia, né? Que para eles já é difícil conseguir emprego. Imagine esse momento que muitas pessoas estão sendo desempregadas, né? Não estão conseguindo se manter no emprego. Muitas empresas estão aí em situação bem crítica. Então, está um momento muito complicado para quem é refugiado. Muito complicado. Refugiados nos países... Eu tenho uma dúvida. Não, faltam 3 minutos. Diga aí. Aqui você falou que ela protege os refugiados, tipo internacional, mas eu porque tipo assim, se eu for para os Estados Unidos, eu devo receber proteção do meu país de origem ou lá dos Estados Unidos? Deve receber da Acnur, que é uma instituição que pertence à ONU. É a Acnur que cuida, né, dos povos refugiados. Geralmente é a Acnur. Ou você pode encontrar também um sistema de proteção, de segurança social nos países. Mas é muito difícil, mulher. Muito difícil ter. Muito difícil. Tem países que não quer de jeito nenhum receber. Mas nós somos um país que recebe, que é receptivo em relação a refugiados. Nós somos. Olha, para terminar, faltam 3 minutos só. Tem aqui os refugiados nos países pobres. Nessa parte do livro, vai falar que, como muitos países desenvolvidos, eles não querem mais, não aceitam a entrada de imigrantes, nem ajudar, de certa forma, os refugiados, o que é que acontece? Muitos refugiados hoje em dia se situam em países pobres, vão se situar em países pobres, mas que acaba se tornando um grande problema mais ainda, porque eles já chegam numa situação de vulnerabilidade, encontram uma situação de vulnerabilidade, tipo venezuelanos no Brasil, num momento como esse, que eu acabei de falar. A gente já vive uma situação de vulnerabilidade e eles chegam aqui vulneráveis também, então é complicado, né? Mas, enfim, fala um pouquinho disso aí, que muitos refugiados passam a se instalar em países pobres, mas que, né, não é uma coisa assim que resolve o problema nem do refugiado, né? Porque, na verdade, ele está localizando num país pobre. Refugiados ambientais. Aí aqui, nessa parte de refugiados ambientais, fala de um número crescente de pessoas que, no seu país de origem, aconteceu alguma catástrofe, algum problema ali ambiental que fez com que essa pessoa migrasse do seu país para outros países e se tornassem refugiados em outros países. Como, por exemplo, aconteceu em 2010, salvo engano, foi em 2010, eu acho, um grande terremoto no Haiti, não foi, que destruiu o país. E aí, muitos haitianos passaram a se refugiar em outros países aqui da América, sobretudo da América Latina, né? Muitos países aqui da América Latina,
como método de sobrevivência. Por quê? Porque o país tinha sido destruído por um grande tremor de terra. Então, essas catástrofes que acontecem também podem ocasionar refugiados, a formação de pessoas, né, que saem do seu país e se instalam em outros para se tornar refugiados. Está muito ligado a essa questão de grandes tremores, ou então uma erupção vulcânica, sei lá, chuvas intensas, tornados, furacões, tudo isso pode provocar. Processo de desertificação, tudo isso. Aqui tem os estados e a diversidade cultural. Aí podem dar uma lida nisso aí, né? Que vai dizer que muitos países no mundo eles são multidiversos. Como assim? Tem várias etnias dentro dele, né? Muitas vezes por causa de um processo histórico, mas também porque esses países aceitam muitos imigrantes. Leiam isso aí depois e leiam também essa parte que é extremamente importante, sobre ações afirmativas, certo? Tipo, cotas raciais, é uma ação afirmativa, é um meio da gente, como é que eu posso dizer? Garantir uma certa igualdade entre as etnias de um país. E fazer meio que uma reparação histórica também, né? Do que aconteceu ao longo da história daquele país. Mas, enfim, leiam isso aí depois, isso é muito importante. Eu vou fechar para não tomar o tempo de vocês, porque, na verdade, só já até 1h40, né? E tchauzinho, até a próxima semana, viu? Com o primeiro grupo de seminário.